Hola, soy Guillermo Ribeiro y esos son los pasos del camino. Olá, Kelly Bigato. Olá. É um prazer tê-la aqui como convidada neste projeto que chama-se Os Passos do Caminho. É um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. Desde já o meu muito obrigado por ter aceito este desafio. É um prazer para mim estar a falar aqui consigo e espero que goste deste bocado que vamos passar aqui falando de uma coisa que nós tanto amamos. Por isso, o meu muito obrigado. Eu que agradeço, não é? Falando direto de Brasília, capital federal aqui no Brasil. E falar do caminho é sempre uma alegria, né? É sempre uma imensa felicidade, algo que traz, né? Acende, né? Toda uma alegria que para todo peregrino, eu acredito que gosta de falar do caminho, né? Sim. Todo peregrino. Então, pois pode ficar. Então, não é que a imagem parou um bocado, mas agora já está normalizado. Você lembra-se, ou pode-nos dizer qual foi a motivação que ele levou a fazer o seu primeiro caminho de Santiago? Bem, uma pequena, assim, quando eu decidi fazer o caminho, eu não estava morando no Brasil, eu estava a trabalho vivendo nos Estados Unidos. Acompanhando meu esposo. E aí eu não estava muito feliz, não é? Longe do seu país, aquela, né? Toda longe da família. E eu não sei o porquê, né? No momento, no dia do meu aniversário, né? Isso foi em 2016. No dia do meu aniversário, eu nas minhas preces, nas minhas orações, conversando com Deus, eu falando assim, eu preciso de um caminho, não estou feliz e, enfim, não sabia o quê. E estava um pouco frio, entrei, liguei o computador e automaticamente eu digitei caminho. No que eu digitei caminho, surgiu o caminho de Santiago. Dessa maneira, surgiu o caminho na minha vida. Uma coisa um pouco louca, não é? E quando eu olhei, eu li tudo a respeito do caminho que tinha, devorei, fiquei apaixonada. Falei assim, é isso. O caminho é o que eu quero fazer e me identifiquei imediatamente com tudo, né? Com as histórias dos peregrinos, com os países, com as culturas e com a devoção ao apóstolo, né? Foi uma devoção imediata. Tenho pai uns 10, todos diferentes. Mas é uma devoção imediata que me veio, assim, Enfim, então comecei a me preparar. Né, o caminho, ele foi, então, se eu for resumir, o porquê o caminho de Santiago foi um presente. Foi um presente que eu recebi. Eu acho que eu não procurei o caminho. Foi o apóstolo que veio ao meu encontro e falou, venha. Eu vejo dessa maneira. Né? E foi quando eu decidi. No ano seguinte, eu voltei ao Brasil. E falei, vou, né? Eu já tinha falado isso nos Estados Unidos e comecei a comprar bota e amaciar as botas e comprar mochila e toda aquela parafernália que os peregrinos compram, né? E ler, né? Muita coisa. Enfim, quando voltei ao Brasil, imediatamente comprei as passagens para Portugal, que eu decidi fazer o caminho português. Foi, meu primeiro caminho foi o caminho português. Foi. Mas diga. E a reação da sua família? E qual foi a reação da sua família? Dizendo, bem, sem saber o que era, caminhar durante 10 dias até um santuário, como é que foi? Bem, eu sou mãe de 3 filhos. Imagina, meu filho tinha 5 anos, o mais novo. Eu tenho uma moça já de 23 e uma de 19. E quando eu cheguei, eu lembro exatamente da cena disso. Quando eu saí do computador, levantei, que eu havia escrito caminho e li tudo aquilo. Fui até a sala, meu esposo sentado assistindo TV, e eu olhei para ele, olha, ano que vem, não esse ano, vamos voltar ao Brasil, ano que vem eu vou fazer o caminho de Santiago. Ele não sabia nem o que era. E quando eu falei, ele deu uma risada, uma gargalhada. Ele assim, você não vai até a padaria a pé.
E aí eu falei assim, mas eu vou. E, enfim, ninguém acreditou. Minha filha mais velha falou, mãe, você precisa ser internada no manicômio. Isso é coisa de loucos. A filha do meio disse, mãe, você precisa tomar remédios para a cabeça. E o pequeno, eu sou pequeno, eu disse para ele, filho, a mamãe vai fazer uma viagem que vai fazê-la muito feliz. Você quer que a mamãe seja muito feliz? Aí ele, sim. Eu falei assim, então tá bom, mamãe, então você vai entender. Então foi assim, a reação da família, foi essa. Muito bom, muito bom, muito bom. Como foi para si fazer o primeiro caminho, passar por lugares? É assim, você fez o caminho da costa ou o caminho central? Aqui em O Portugal? caminho central a partir do Porto. A partir do Porto. A partir do Muito Porto, sim. Bem, Olha, primeiro... Desculpe, só para interromper um bocado. Eu sou hospitaleiro voluntário num albergue no caminho português, também no central. Depois de Barcelos, não sei se ficou em Barcelos, chegou a ficar em Barcelos? Fiquei em Barcelos, fiquei naquela associação do lado do Rio, esqueci o nome. Amigos da Montanha. Amigos da Montanha? Não, Aí foi no... acho que sim, Mas foi não lembro o nome. já na parte terrena da ponte ou ainda naquela descida pequena? Olha, essa é uma associação. Ao lado do rio tem essa associação. Você anda uns 50 metros uma ponte para ir para aquela catedral, para aquela igreja. Ok. Eu não lembro uma. Acho que foi Eu não lembro o nome. Eu sei qual é, sabe? Eu sou hospitaleiro num albergue 10 km depois de Barcelos mesmo, em que vocês têm uma subida muito, muito grande em asfalto e no final dessa subida, depois de Barcelos, e no final da subida tem uma igreja e uma capela. Me lembro desta subida. Eu me lembro. E no final da subida está lá o albergue, eu sou lá hospitaleiro. E, inclusive, quando cheguei em Barcelos, foi no dia da festa de Barcelos. No dia 3 de maio. Foi. E eu aproveitei toda a festa. Não há, é dos melhores dias para passar em Barcelos. Maravilha. Maravilha. Como foi para si fazer esse caminho? Como é que foi essa experiência? Bem, foi o caminho. Primeiro foi assim, a primeira vez que eu havia saído do Brasil sozinha, sem meu esposo, sem ninguém. Então, porque eu sempre viajava com meu esposo, com os filhos, né? Então, eu escolhi Portugal porque Portugal, né? Sim. Somos os países de língua portuguesa e Portugal somos uma família. Então, quando cheguei em Portugal, me encantei, não é? Portugal é belíssimo, lindíssimo, e eu fui muito bem recebida, né? Me senti em casa. E quando cheguei no Porto, no albergue de peregrinos do Porto, do Miguel, Sim, né? O Miguel... Não, o Oscar Miguel, sim. Ele é fantástico, né? Ele é uma pessoa muito, muito carismática e muito carinhosa. Então, ali, naquele momento, né, eu já perdi todos os receios, já me senti assim, olha, isso aqui é o que eu esperava, é muito acima do que eu esperava. Né? Não tive... O clima estava bom, né? Foi no começo de maio, 1º de maio eu estava lá, então um clima agradável, manhãs frescas, um sol muito, muito bonito e o Porto maravilhoso, né? Quem não gosta do Porto, né? Mas... Tem que conhecer Braga. Braga é uma vontade de conhecer. O próximo, quem sabe. Não, mas sim, o Porto é incrível, é lindíssimo, atenção. É verdade. Olha, continuando com a nossa conversa, quais foram para si os melhores momentos desse caminho? Bem, os melhores momentos, eu acho que eu posso dizer um dia. Em todos os dias houveram momentos maravilhosos. Então, assim, mas tudo se resume a... Eu pensava
quando sair do Brasil, em fazer o caminho e ficar sozinha, meditando, e vou ficar reclusa, né? Vamos dizer assim, né? Sem falar com as pessoas. Não aconteceu isso. Então, a cada momento que eu conhecia um novo peregrino, então logo no primeiro dia conheci uma menina de Singapura, e no dia seguinte foi um outro grande momento que conheci uma família das Ilhas Canárias, então já foi um grande momento. E a chegada aos lugares, né, aquelas igrejas antigas, aos locais mais históricos, isso encantava bastante. E quando cheguei em Valença, em Valença foi uma maravilha, porque eu acho que antes de chegar a Santiago, um dos melhores dias foi em Valença, porque conheci duas moças de Portugal, a Cecília e a Marta, moram em Lisboa, e mantemos amizade até hoje, fizemos outros caminhos juntas, né? Então ali acho que se fez uma grande amizade, né? E que foi incrível, porque elas começaram em Valência, eu já vinha do Porto, então já estava me sentindo uma peregrina, né? E para elas era o primeiro dia. Então, meio que me senti assim, responsável, né, por orientar. Mas então, cada dia foi um momento maravilhoso. Não teve um dia específico. Esse de Valença, que conheci as meninas, e a chegada, né, a Santiago, para mim, foram os mais incríveis, vamos dizer assim, né? O que achou da Labruja? A serra? A serra. O que achou? Olha, eu vou te dizer, a serra foi incrível, foi maravilhosa. Por quê? Quando fui no dia, estava chovendo muito, mas muito, uma chuva torrencial. E eu sou uma mulher pequena, né, de baixa estatura, né, não ando com velocidade. Então, aqueles rapazes que eu havia conhecido, aquelas outras pessoas, andavam mais rápido do que eu. E eu pensei, eu falei com eles, olha, não precisem andar devagar, né, nessa chuva por minha causa. Todo mundo, eu quero ir subir sozinha, né? Então não encontrei ninguém, desde o primeiro pé na passada na serra até chegar em Vulcães, né? Sim. Eu não vi ninguém. E foi duro, porque eram os raios caindo sobre as árvores. Sim. E fazia aquele barulho. Chovia, assim, que a água corria pelas pedras, parecia uma cachoeira. Então mas senti medo. Eu vou te dizer, vou ser muito honesta com você. Eu vi aquilo tudo de uma forma maravilhosa. Eu pensei, até a chuva é para mim. Eu vi tudo como um presente para mim, assim, a chuva, a tempestade. Eu acho que todos que fizeram, né, a serra sem chuva, com sol, com um dia bonito, talvez tenham uma visão diferente da serra, mas para mim ela ficou mais bonita ainda com tempestade, com a chuva. Ela ficou espetacular dessa maneira. Nunca fiz com chuva, assim. Mas já fiz meio com chuva, mas com pouca chuva. Mas também já fiz com um sol incrível e também é muito bom, é incrível. Com a chuva. E o problema da chuva é que chega uma hora que, assim, se você quisesse sentar numa pedra, não tinha, porque as pedras era cachoeira. E eu sabia que eu tinha que andar um pouco mais rápido, né, tentar andar um pouco mais rápido, porque tinham muitos raios. E aí eu pensava, não posso ficar parada aqui. Ao mesmo tempo que eu estava feliz com a chuva e encantada com tudo, eu ficava com medo de um raio na minha cabeça. E a chegada à catedral, como foi? Que sentiu você na chegada? Olha, a chegada à catedral foi algo... Antes da chegada à catedral, eu acho que todos os peregrinos pensam como eu nesse sentido, que não é a chegada à catedral que é o mais importante. Sim. É o caminho. É o caminho. Então, assim, eu vou dizer que quando estava em Tel, porque eu fiquei em Tel um dia antes, né?
e foi feito um jantar de peregrinos. Então, nessa altura, né, quase terminando, já tínhamos um grupo, né? E era um grupo de senhores italianos, as amigas portuguesas, alguns rapazes alemães. Então, nos juntamos para fazer um grande jantar no restaurante, no albergue que estávamos. Sim. No municipal não, porque o municipal estava lotado. Então, ficamos em um privado e nos juntamos, né, para jantarmos juntos, e foi maravilhoso. Essa é a nossa última noite, né? E nesse albergue, antes de chegar a Santiago, ficou no mesmo quarto, só as meninas, as portuguesas, eu e Marli, que foi uma outra brasileira que eu conheci também no meio do caminho. Então foi ótimo, porque foi, acho que, lendo poesia, né, e falando de música, e foi todo assim, aquele momento de descansar, porque nós queríamos chegar na catedral, chegar em Santiago cedo, para poder aproveitar a cidade. Sim. Né? Porque se a gente pensou, se chegarmos muito tarde, a gente vai chegar muito cansada, vai andar muito, não vai aproveitar. Então chegamos, acho que era umas meio-dia, talvez até um pouco menos, que de Tel para Santiago é muito perto, e fomos cantando o caminho inteiro, embaixo de chuva, cantando e dançando e felizes da vida. E quando chegou na catedral, eu acho que foi indescritível, né? É aquela emoção que toma você, mas antes da emoção boa, de surpresa, de espanto com a grandiosidade da catedral, já começa a vir uma tristeza. Né? Chegar ao fim, né? E aquilo já acabou, aquela coisa assim, não pode ter acabado. Como que já acabou? E aquela tristeza já de amigos falaram, olha, eu tenho que ir amanhã, meu voo já é para amanhã. E começa a apertar o coração, porque você sabe que muitas pessoas nunca mais, né, a gente vai encontrar de novo. Então, funciona mais ou menos assim. Funcionou comigo assim. Primeiro a surpresa, ao mesmo tempo veio a tristeza, né, E quando cheguei... Oi? Eu acho que é um sentimento comum a todos, sim. Não é? Comum a todos isso, não é? E quando, vou ser honesta, quando eu cheguei no sepulcro, onde, né, onde estão os restos mortais do apóstolo, eu não... Foi de tamanha emoção, assim, eu fui arrebatada. Eu sempre uso essa palavra. Que eu fui arrebatada. Eu acho que eu não conseguia, eu me ajoelhei e fiquei ali ajoelhada, tamanha emoção. Eu não consigo te descrever o turbilhão de emoções que foi estar ali na cripta, né? Assim, porque é o motivo porque o peregrino, existe aquele que faz por esporte, não é? Sim. Aquele que faz por qualquer motivo filosófico. Eu não fui fazer por motivos somente religiosos, mas naquele momento foi pura religiosidade ali. Foi fantástico. Incrível. Eu também sou muito assim. Eu sou muito assim também. Também sou muito devoto deste senhorzinho que está aqui pequenino. Kelly, diga-me... Você também já teve mais caminhos. Entre todos os caminhos que você já percorreu, se por alguma razão no mundo nós tivéssemos que viver sempre exatamente o mesmo dia no caminho, qual era a etapa que você escolhia para fazer? Olha... é muito difícil dizer isso, porque os caminhos que eu fiz português, o caminho primitivo, fiz o... Primitivo é fantástico, você fez primitivo também? Eu fiz o primitivo, fez. Não é maravilhoso? Não é expressão própria, é maravilhoso, é incrível, É incrível. Fiz o Salvador, que não é caminho de Santiago, mas fiz o caminho de São Salvador, que vai de León a... E existe...
Faça. Outra vez, faça. e depois engaixar outra vez com o primitivo. Isso. Faça isso. E depois eu fiz o inglês e fiz um pouco do norte também. Deixa eu ver. Aí fora fiz terra, até Murcia, né? 2 vezes, enfim. Mas a etapa, eu vou te dizer, como vou escolher? Não dá para escolher uma, assim, somente. Porque se eu for te dizer, a etapa reina, aquela etapa espetacular do Caminho de Salvador. Ó, meu filho aqui. Ô, Miguel. Não faz mal. Tranquilo. Não, é uma criança, é menina. Mas o Caminho de Salvador, São Salvador, existe a etapa reina que sai de La Robla até, meu Deus, eu tô péssima com os nomes. Mas ela é pela montanha. Parrares, só montanha. O Porto de Parrares? Parrares, antes de Parrares eu me esqueci o nome agora, mas é antes de Parrares, onde é espetacular. É uma coisa... você vai ver. Você vai ver onde tem a cruz de ferro. Buísa. Buísa. Não, é depois. É depois. Pola de Lena. Mas é pela montanha. Pola de Lena é antes. Gente, eu esqueci o nome. Bendoeiro. Entre Buísa e Parrares tem um lugar que eu esqueci o nome agora. Colombielo. Ou então Campomanes. Bendoenhos. Nós passamos Bendoenhos também, é fantástico, mas é uma passagem que você fica emocionado com a beleza. Que é onde tem a Cruz de Ferro. Tem a Cruz de Ferro, que lá é fantástica. É uma paisagem, é uma solidão. É onde tem as Forcadas de Santo Antônio, né? É lindo, é fantástico, mas é diferente de tudo que há no Caminho de Santiago. Sim. Porque no Caminho de Santiago você tem outros peregrinos, você tem bares para parar, tomar uma água, um café, um vinho, não importa. No Caminho de Salvador, não tem. Então, pelo menos nesse trecho, é de uma dureza absurda, que hoje eu já não acho tão duro assim, mas na hora eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, né? O coração sempre acelerado, mas é lindíssimo, então assim, eu faria uma mistura de etapas para escolher o melhor trecho. Então, eu acho a entrada do Caminho Português, ali de Ponte de Lima, aquela avenida, eu amo Ponte de Lima, acho... Então já somos dois, que eu adoro Ponte de Lima. Não estou lá sempre. Estou lá sempre. Aquela entrada, olha, não faz, eu fico com inveja de você, porque aquela entrada, com aquelas árvores ao lado do rio. Chama-se Avenida dos Plátanos. A Avenida dos Plátanos. É o nome dela. É lindo. Ali nossa, é uma imagem que eu não esqueço. Essa entrada em Ponte de Lima, que até chegar à ponte para ir para o albergue. Então, eu faria, se eu pudesse escolher as etapas, eu colocaria essa entrada, né, de Ponte de Lima, colocaria uma parte do caminho caminho primitivo também. O Caminho Primitivo tem várias etapas fantásticas, eu não posso dizer uma só, mas colocaria alguma do Caminho Primitivo, com certeza Caminho de Salvador também, um pedacinho ali, seria a perfeição dos caminhos, né? Eu acho que não dá, eu não posso ser injusta e escolher só um. Não posso, de forma alguma. O que lhe transmite o caminho ao ponto de já ter feito vários, como eu e como muita gente. O que é que há no caminho, ou seja, o que é que lhe transmite assim, por exemplo, o caminho para você ter voltado, ter feito uma vez e depois ter voltado muitas mais? O que é que lhe transmite o caminho? Por que voltar? Porque eu descobri o caminho, eu sempre digo que o caminho está lá, é de todos, mas não é para todos, né?
E eu me sinto no caminho, fazendo o caminho, como que eu vou te dizer? É um retorno àquilo que deveríamos ser sempre. Simples, sem a única preocupação é andar, onde comer e onde dormir. Então, é o não ser. O porquê eu volto para o caminho é para não ser. É para não ser ninguém, é para não ser nada, para ser apenas alguém que tem que observar as árvores, o céu, a lua, o sol. Pronto, é não ser. Eu acho que essa é a melhor coisa que o caminho, o que me faz voltar sempre, né? É não ser. Genial, não espetacular, fantástico. Mas é mesmo, é assim, é diferente, é diferente. Porque aqui eu sou mãe de 3, olha, eu amo meus filhos, não é? Amo meu esposo, amo minha casa, amo minha família, amo o trabalho, amo tudo. Mas amo não ser. Não é? A única coisa que eu posso dizer assim, o não ser é a liberdade. Talvez naquelas culturas do Oriente, as pessoas que meditam, que chegam ao Nirvana meditando, não é? Enfim, talvez elas consigam isso sem ter que fazer peregrinação. Sim. Mas eu como, né, ocidental que sou, uso o caminho de Santiago para chegar ao Nirvana, para não ser, né? Aquele caminho que não sou. Ao mesmo tempo sou tudo. Sim. Não é? O não ser, não ter, e tudo cabe. Eu sinto quando estou no caminho que tudo cabe dentro de mim, não é? Tudo cabe, mas eu não tenho nada. É assim. Ora, chegamos agora ao ponto principal desta nossa conversa sobre o Caminho de Santiago. Eu gostava, se você não se importar, que você pudesse partilhar connosco algumas das suas experiências especiais e que a tenham marcado muito, alguma coisa que você se lembra e que gosta de partilhar para as pessoas ouvirem e terem um bocado da noção do que é o caminho. Por favor. Ai, São muitas, eu sei. são muitas. Olha, vou te dizer, a lembrança que eu tenho mais... agora eu falo, me emociona, porque foi o dia de todos os caminhos que fiz. Foi quando cheguei no último caminho, em 2019, quando eu cheguei em Pedroso. Foi Pedroso? É. E aí fui assistir em Arca. Fui assistir a missa com o padre Fábio, um padre italiano. E a missa do padre Fábio é uma missa que é a última antes de chegar em Santiago. Naquela missa, com as palavras de padre Fábio, eu compreendi a peregrinação como eu não havia compreendido em nenhum dos outros anos que eu havia feito. Eu saí daquela missa depois de entender, parece que algo entrou na minha cabeça, sério. E foi de uma grandeza tão grande que até hoje, quando eu me lembro da reunião, porque ele fez uma reunião antes da missa com os peregrinos, que ele é um padre que ele reza a missa em italiano. E eu compreendo razoavelmente bem o italiano. E aí fui também nessa reunião com esses peregrinos, e ali naquela conversa a respeito do apóstolo, da vida do apóstolo, do que é a peregrinação, né? De como o peregrino não é obrigado a proceder, mas do que compõe uma peregrinação. Ali, ó meu filho, ali eu digo que um mundo novo se revelou para mim. Então foi o dia quando conheci o padre Fábio em Arca, e foi fantástico. E depois que cheguei a Santiago, quando cheguei em Santiago, no dia seguinte
que eu iria à catedral, eu entrei numa outra igreja e ele estava no momento de receber as confissões. E aí eu falei assim, Padre Fábio, não é? Foi a providência divina que me trouxe e foi espetacular, porque ali eu falo que não foi apenas uma confissão, foi uma conversa que transcendeu qualquer outro sentimento, qualquer coisa, não sei te explicar. Foi fantástico. Então, ali a peregrinação tomou outro rumo para mim. Oi, Miguel. Dessa maneira. Miguel. Ô, Miguel. Ô, Miguel, vem. Olha lá. Olha pra câmera lá. O que é que você acha da sua mamãe fazer o caminho? Legal? Você acha legal? Você fica com saudade da mamãe? Fica? Mas você gosta que a mamãe viaje e faça o caminho? Ele tá aqui com vergonha, ele gosta. É porque quando a mamãe está fora, sabe, não precisa, né, acordar, não precisa dormir na hora, não é? Porque as mães são duras, não é? Então, não precisa arrumar a cama, né? Oi, Kelly. Nesse sentido, agora vamos falar um pouco de família. Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas imaginemos... Para, Miguel. Desculpa, Miguel, para baixo. Imaginemos que logo à noite, quando você estiver a jantar com a sua família, eles perguntam-lhe porque é que eles deviam fazer o caminho de Santiago. O que é que você diria à sua família para, por exemplo, eles irem conseguir fazer o caminho de Santiago? Bem, aí o que eu diria? Eu diria primeiro, que eu sempre falo, eu sou uma defensora do caminho, deixa eu fazer esse parêntese. E eu acho que o caminho, seria antes de dar o conselho do porquê fazer, né, de fazer essa pergunta, eu iria fazer a seguinte avaliação. Você merece o caminho? Não é? O que você faz para merecer o caminho de Santiago? Não é? Então, eu diria, primeiro, faça por merecer ser um peregrino, né? Agir como um peregrino deve agir. Antes de dizer outras coisas, eu faria essa pergunta. Você se acha digno de ser um peregrino? De, né, carregar o apóstolo, né, ao seu lado, no seu coração? Então, e eu diria, se você é digno de ser um peregrino, eu diria, faça o caminho para descobrir dentro de você o que é não ser, o que é não ter, o que é não precisar. Porque nós somos muito apegados a tanta coisa material, a tudo. E quando vamos ao caminho, usamos 2 mudas de roupa, não é? Comemos o que temos ali disponível, não é? E tomamos banho frio ou quente, se possível, e dormimos num quarto com pessoas que nunca vimos na vida, né? Com barulhos, com aromas, com tudo. Espetacular. Então, eu diria isso assim, o caminho o caminho de Santiago é a estrada para descobrir o que é não precisar ter. É a libertação do ter. Esse verbo é terrível. Eu tenho, eu quero. E o caminho de Santiago, ele te liberta disso. Para mim é isso, assim, eu diria, vá para o caminho para não querer ter. É isso. Espetacular, espetacular. Kelly, chegamos ao final desta nossa conversa. O meu muito obrigado por ter aceito este desafio. Eu que agradeço. Foi incrível, espero bem que tenha gostado, eu adorei. Eu adorei também. O meu muito obrigado. E quando volto a Portugal, já sabe, tem aqui mais um amigo para o que necessite. O meu muito obrigado. Eu que agradeço e espero em 2021, difícil por conta dessa pandemia, mas em 22, caminho de Santiago, mas aí eu vou ter que ficar 2 meses caminhando, porque como não fui em 2020, né, vou ter que fazer 2 meses, 60 dias caminhando, é o objetivo. Y hasta aquí los pasos del camino. Nos vemos en el siguiente episodio.